como habitual, trazemos mais um tema para debate. Hoje vamos falar do futuro político do movimento democrático de Moçambique após Davis Mango, um tema sugestivo da atualidade política. Por efeito, recebemos o secretário-geral desta formação política, José Domingos Manuel, a quem tenho o prazer de hoje receber no Manhã Noticiosa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Criadas as condições para então conversarmos em torno deste tema vasto, vamos por aproximadamente 30 ou 45 minutos explorar o máximo do que pudermos quanto aos processos e, portanto, o futuro desta formação política, tida como a terceira maior força política do país, segundo o maior partido da oposição. Não me deixa meter José Domingos Manuel. Mas antes vamos colocar três questões só para abrir o apetite. Quem é José Domingos Manuel? Quando é que ascende? Quando e como ascende ao cargo de secretário-geral desta formação política? São três perguntas em uma e é só para abrir o apetite da conversa. Permitam-me primeiro saudar os telespectadores que nos assistem neste momento, em especial aos membros do Movimento Democrático de Moçambique. Meu nome é José Domingos Manuel. Sou secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique. Fui membro da Comissão Política desde a vida do partido. A sua fundação, em 2009? Na sua fundação. A partir da fundação, fui membro da Comissão Política. Apenas deixo de ser membro da Comissão Política há 4 anos atrás, por causa de assumir a função de secretário-geral, porque havia incompatibilidade. Exato. Acabei sendo indicado secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique. Era uma figura confiada por Davis Mango? Confiada ou não, mas eu acho que quando chegas ao patamar de secretário-geral é porque há uma certa confiança dentro do partido, e daí que posso dizer que sempre trabalhei com o engenheiro Davis Mango, Deus que o tenha, mas infelizmente ele não está cá entre nós. Exato. Pois bem, a política nacional foi infelizmente brindada por este morte ou desaparecimento físico de Davis Mango por doença, enfraquecendo aquilo que era a nossa matriz política até dado ponto. Queremos saber hoje como é que está a saúde do Movimento Democrático de Moçambique pós-morte de Davis Mango. A saúde do Movimento Democrático de Moçambique está boa, pese embora, após a perca do seu líder fundador, é uma figura incontornável e que quase que não é tão fácil a sua substituição, porque reconhecemos as suas capacidades, as suas qualidades, aglutinadoras, com todas as características possíveis de um líder. Exato. Razão pela qual foi uma grande perca para o Movimento Democrático de Moçambique, mas mesmo assim ele deixou pessoas treinadas, conhecedoras, mais próximas, que conhecem a máquina, e esperemos que vamos seguir os passos do líder do Movimento Democrático de Moçambique, o engenheiro Davis Mango. Os alicerces e os sonhos do partido Movimento Democrático de Moçambique continuam a ser os mesmos, estão a ser perseguidos. O que é que efetivamente estava a ser sonhado para esta formação política e o que é que hoje está a ser desenhado para o alcance? Até então estamos a seguir os passos, os mesmos alicerces do saudoso engenheiro Davis Mango. Havendo mudanças, talvez surjam depois do Congresso, porque teremos um novo líder, poderá ter seus projetos e criar novos alicerces se achar. Mas a nossa obrigação, as nossas metas é trazer Moçambique para todos, conforme sempre sonhamos com o engenheiro Davis Mango. Qual é o sonho político do MDM? Dirigir Moçambique. Sente que há alguma luz verde para isto acontecer nos próximos tempos? Se calhar olhar para as próximas eleições. Conhecemos todas as dificuldades que o país tem por causa do sistema, mas se sentarmos também não estaríamos a fazer nada. Vamos à luta e vamos ter que trazer Moçambique para todos. Há quem diga que a oposição está enfraquecida em Moçambique, sobretudo a olhar para a morte de Davis Mango enquanto líder da terceira maior força política.
E também, se compararmos com outros acontecimentos políticos, a olhar também para o desaparecimento físico de Afonso Dhlakama, que era o líder do Partido Renamo, maior oposição de Moçambique, sente que efetivamente há espaço para acreditar nesta teoria de que a oposição em Moçambique estará enfraquecida? Como eu disse, os líderes fundadores, está a falar do presidente Dhlakama, que dirigiu a Renamo desde foi o segundo homem a dirigir, quase a sua fundação. Exato. Até a sua morte. É outro assunto. Agora, falar do MDM, também estamos a falar, apesar de que o MDM tem apenas 12 anos de existência, já perdemos o nosso líder. E eu disse e sublinhei que quando se perde um líder, é uma qualidade que se foi, é um gênio que foi. Não temos como negar isso, mas dizer que estamos fragilizados, não. Estamos aqui, seguindo os passos e o sonho já deixado com o líder do Movimento Democrático de Moçambique, que é o engenheiro David Simango. Nós estamos a esses passos. Ainda não produzimos outras situações extras do pensamento do nosso líder. Até então. Portanto, não há nenhuma vaga para acreditar ou desacreditar na força da oposição pela morte dos seus fundadores? Isso varia de situação para situação. Eu falo em nome do Movimento Democrático de Moçambique. O que sinto, eu consigo ver o pulsar, ver os trabalhos e analisar os movimentos. Então, posso falar categoricamente que nós estamos bem, estamos continuando a trabalhar. Como é que mede o pulsar do engajamento dos membros na atualidade? Membros do Movimento Democrático de Moçambique? Continuam, conforme pode ver. Estamos todos os dias a trabalhar, estão engajados. Pior é quando se aperceberam que ficamos sem líder, dedicam-se mais. Sente que conseguiram superar esta morte? A morte de um líder é como um pai. Você pode até crescer. Se o seu pai mora com 10 anos, você com 10 anos, 15 anos depois ainda recorda, mesmo que você esteja a trabalhar, já com sua família, há sequelas, já há sítio onde você diz, olha, se ele estivesse, isso resolvia. Então, são situações, mas a tentativa é de superar e continuarmos com os trabalhos. A única maneira de mostrar a superação é dedicarmos ao trabalho, aquilo que ele nos ensinou a fazer e fazermos com gosto. Reconhece que há situações que estariam ou seriam diferentes caso David Simango continuasse em vida no panorama político nacional? Reconheço. Isso é muito normal. Ele era um líder que tinha a sua maneira de ser, sua maneira de agir. E hoje não sabemos que tipo de líder vamos ter. Logo aí começa a maneira de você ver as coisas diferentes. Poderão ser coisas diferentes. Mas a nossa obrigação é de mantermos os ideais e que rezemos que tenhamos aproximadamente ao líder que tínhamos para conseguirmos seguir os ideais do engenheiro David Simango. A história de morte de líderes da oposição em Moçambique foi-nos primeiro tanto trazida com a partida de Afonso Dhlakama, líder do partido Renamo. O que se viu e posterior foi o surgimento de alguma instabilidade no seio partidário, formação de alas. Conhecemos historicamente uma maior dissidência a nível político, com membros a revoltarem-se com a liderança e fundarem a autoproclamada Junta Militar da Renamo. Para si, como secretário-geral, atualmente o maior, portanto, cargo desta formação política, uma vez que não tem atualmente é presidente, como é que está a ser gerir os anseios dos membros de forma a que não haja espaço para divisionismo? Conforme vem, estamos num tempo de uma vacatura do líder. Exato. Desde a sua perca, nós estamos a gerir o partido de modo que não hajam essas fissuras. Não nos interessaria termos fissura, termos grupinhos, termos alas, mas pronto, isso vai depender do Congresso. O Congresso é o órgão máximo onde nem se fosse o presidente presente, o Congresso é o órgão máximo do partido que pode decidir algumas situações que muda a versão original do próprio partido.
Mas eu espero que vamos fazer tudo por tudo para que isso não aconteça. Até então, estamos bem. Congresso este marcado para dezembro. Sim. Até aqui, quantas candidaturas já temos apresentado? Estamos a entrar para um outro dossiê, que é o da Pronto, sucessão. oficialmente o partido ainda não recebeu, mas já há movimentos. Por exemplo, o Dr. Ronguana já apresentou, está a fazer sua pré-campanha, no interesse de se candidatar a ser líder do Movimento Democrático de Moçambique. Ele é um cidadão, ele está livre, e poderão aparecer ainda mais, porque ainda há espaço para tal. O que esperar, ou qual é o perfil a desenhar para o novo presidente da RENAMO, ou melhor, do Movimento Democrático de Moçambique, a ser eleito em dezembro no Congresso? Tem que ser aglutinador, ser uma pessoa sem... que traga a união. Exato. Primeiro, porque este é o primeiro passo a termos num partido, quando quisermos de mãos dadas avançarmos. Eu espero que vamos ter essa paciência de encontrar um líder desta característica, com esta característica. A cidade da Beira e a família Semango são dois pressupostos a não fugir quando se fala do movimento democrático de Moçambique, até porque o partido tem gênese na família Semango e depois tem a sua base, pelo menos é o que se tem em domínio público, tem a sua base na cidade da Beira. Há como fugir desta gênese no momento da associação do futuro presidente do Movimento Democrático de Moçambique? Qualquer partido político tem onde começa. Exato. Que normalmente transforma-se na sua base. Uns começaram dentro do país, outros começaram de fora do país, mas mesmo quando voltaram no país, tentaram procurar um terreno onde diziam que era a base deles, mesmo que não fosse. Então, o MDM não seria uma exceção. Sabemos como surgiu o MDM na Revolução 28 de Agosto, depois daqueles problemas todos, onde se decidiu que, pronto, vamos avançar na candidatura independente. Depois da candidatura independente, achou-se melhor, olha, até porque não era interesse, mas porque houveram posições intransigentes à nossa vontade, tivemos de tomar a alternativa para o bem do povo, que é formar o Movimento Democrático de Moçambique, esse que veio e mostrou que era possível. Primeiro, nunca houve a história de um candidato independente ganhar uma autarquia. Isso é um caso extra que nunca tinha acontecido em Moçambique, até uma grande parte da África, assim, para não dizer toda a África. E fizemos essa história. Depois formamos, conseguimos quebrar a bipolarização que existia. Eram dois partidos únicos que viciaram-se a pensar que eram únicos. Mas o Movimento Democrático de Moçambique surgiu nesses patamares. Então tinha que surgir exatamente da Beira, porque é lá onde estava a maioria. Os que pensaram em formar o Movimento Democrático de Moçambique para atender várias situações do país. Mas agora, não está impedido que alguém ganhe, que venha de Nampula, que venha de Gaza, que venha de onde. Isso é independente, isso não tem nada a ver com a sua primeira liderança. Agora, falar da cidade da Beira como tal, cidade da Beira é como qualquer outra. Qualquer partido que surgir, sabemos, surgiu na cidade tal. Portanto, há espaço para que o futuro presidente do Movimento Democrático de Moçambique venha de qualquer parte do país? É o Movimento Democrático de Moçambique. Pregou o slogan Moçambique para todos. Já que estamos nesta janela de falar da gênese, o que é que levou à criação do Movimento Democrático de Moçambique? Historicamente, vínhamos viciados em dois partidos políticos, Frelimo, Renamo. Surge o Movimento Democrático de Moçambique, que rapidamente ascende para a terceira maior força política, aglutinado sobretudo uma massa jovem. O que é que levou à criação deste movimento? Enquanto secretário-geral tem todo o dossiê e, sobretudo, porque fez parte da Comissão Política, como bem disse, logo no âmago da criação deste partido. Primeiro dizer foi, como sempre sabemos, o sistema do dia. O sistema do dia no país. Depois foi também com a outra contraparte, que era a arrogância da liderança, onde
muitos de nós estivemos, e não vir os quadros, a seriedade. Então fomos ver que estávamos numa linha um pouco falhada. Havia necessidade urgente de criar-se uma terceira força para equilibrar o sistema e não deixarmos as pessoas com orgulho próprio. Foi a razão. Exato. Daí que vimos que o povo moçambicano, em particular a juventude, não encontrava o seu enquadramento. Razão pela qual fundamos o Movimento Democrático de Moçambique para balancear as situações de várias ordens nacional. Porque precisava-se e precisa-se até hoje. E dito e feito, conseguimos e atingimos que desejávamos, no mínimo, os primeiros passos, e estamos cá. Pese, embora muita tendência de nos ofuscar, mas estamos aqui. E muitos diziam... Protagonizada por quem esta tendência de ofuscação? É o mesmo sistema do dia. Hoje você, para fazer uma reunião, se eu te mando, pões agora um emblema ou uma camiseta, manda distrito, você não há de sair. Vão te cercar, se estiver de carro, vão partir do seu carro. É isso que se chama democracia? São várias ordens. Nós não precisamos aqui definir o plano, mas já se sabe. Já se sabe. Hoje, a falta de separação dos poderes em Moçambique é um caos. Leva-nos a um caos, não há democracia. Porque você encontra num distrito... Vamos chegar a este dossiê, porque estamos ainda no percurso histórico do Movimento Democrático de Moçambique. Rapidamente, eu dizia, conseguiu ascender ao cargo a posição da terceira maior força política, conseguiu assento parlamentar, lidera um município no país. Sente que há aqui efetivamente um acolhimento e que os pressupostos da sua criação estão a ser alcançados? Conforme pode ver, nós mostramos que, a partir da cidade da Beira, que governar é uma arte e governar bem todo o povo quer. Depois de dirigirmos a cidade da Beira, fomos para Climane, Nampula, Gurue, Nampula, queria dizer, e deixamos marcas indeléveis nas nossas governações. Muita coisa para o povo mudou. Então é nessa expectativa que estamos a mostrar que há alternativa para o país. Há alternativa. Só para lhe contar, mesmo na cidade da Beira, quando estivemos no primeiro mandato com o engenheiro Davis Mango, pois embora não era ainda MDM, ele mostrou que, afinal de contas, não é falta de fundos, como sempre se canta. Não há orçamento, não há fundos. O Davis Mango não trouxe nenhum dinheiro dos Estados Unidos, de onde, para mostrar o primeiro trabalho que ele fez lá. Pois embora mais tarde apareceram esses grandes projetos, porque confiaram, viram que era um homem sério, capaz, e até a sua morte a comunidade internacional reconheceu que era um homem que sabia dirigir a coisa pública. E a mesma lição deu-se a vários outros que foram dirigidos sob direção do Movimento Democrático de Moçambique. Vamos ver hoje, Gurue está há 4 meses, 4 ou 5, já vamos a caminho de 5 meses sem pagar salário. Mas o nosso homem esteve lá, nunca, nenhum dia tivemos uma piada desta. Então, só para alguns exemplos, mesmo na Nampula, então são situações de saber gerir a coisa pública. Então, significa que esses passos estão sendo dados. Esse é o que nós almejamos. Falamos de momentos de glória em que o Movimento Democrático de Moçambique conseguiu colocar os seus quadros a liderarem algumas, autarquias. E há aqui uma questão que não quer calar, tem que ver com o fato de o Movimento Democrático de Moçambique ter aglutinado uma massa pensante em algum momento e que foi colocada como testa de ferro para lidar com processos de gestão político-administrativa. Houve algumas outras questões levantadas ao longo deste percurso, mas a principal tem que ver com o fato de, desde a sua fundação, o Movimento Democrático de Moçambique foi liderado pelo Davis Mango. Desde a sua fundação até o momento em que este perde a vida, nunca gerou este cenário algum desconforto ou falta de sucessão política, uma vez que aglutinava
outros pensadores no panorama político nacional? O partido, até a morte do engenheiro David Simango, tinha só 12 anos. Exato. 12 anos. O que é 12 anos para um partido a ser fundado, estar num ritmo próprio, num bom caminho e até podermos confiar a alguém para entregarmos o partido? Preciso percebermos. Exato. É diferente dos outros que ficaram não sei quantos anos, né? Mas agora não pode comparar o MDM e dizer que naquele tempo já devia trocar. Seria logo depois do primeiro congresso? Significa fundar, fizemos o primeiro congresso, no segundo trocar? Então, a lógica. Nós estávamos lá, mas não era aperitivo dizer, não, ele tem que sair. Qual era o problema? Se a máquina estava lá. Não importa a cabeça estar lá desde anos, a assessoria, os mais próximos, tem a comissão política, essa máquina que tem que funcionar em prol do líder. Qual é o problema de termos um líder e depois você podia produzir só para fundar o partido, 5 anos depois tira? Então como é que vais com a imagem a nível nacional, essa coisa para trabalhar? É pouco complicado. Exato. Então não havia necessidade ainda, embora que pudesse dizer que havia massa pensante. A massa pensante máxima é aquela que estava lá, que conseguiu buscar essa outra massa pensante para trazer essa tarefa que um líder tem que ter. O que causou a desistência de algumas figuras icónicas que terão, em algum momento, saído do Partido Renamo, juntaram-se ao Movimento Democrático de Moçambique, construiu-se ali algum task force, mas pouco tempo depois assistimos a algumas desistências. Alguns voltaram para Renamo e outros. Taxativamente não posso saber, não posso dizer, mas quero lhe dizer que em política cada um tem as suas ambições quando alinha num projeto. Exato. E pode ser que essas pessoas tinham um sonho maior que aquele. E como há membros que você hoje recebe no partido, ele vem com consciência de que hoje estou a entrar nesse partido, amanhã só aquilo, ou daqui a 6 meses vamos governar, pior quando estamos próximos de uma campanha eleitoral e tudo, então há ilusões. Exato. Então pode ser nesse sentido em que cada um não encontrou o seu fôlego. Não houve em nenhum momento um mau ambiente político interno? Mau ambiente político, na política não sei se tem faltado, eu não sei se falta. O que se quer é gerir e você saber que está num partido não por causa de uma pessoa. Exato. O partido não é de ninguém. Isso tem que saber. Agora, se ofende com o Zé Domingo, que é secretário-geral, ofende-se com seja quem for um quadro nacional e acha que já não pode estar porque... Então você não está pelo partido, estava pelas pessoas. Exato. Então, estando pelo partido, eu tenho a obrigação de me manter no partido e discutindo os assuntos dentro do partido. Isso que chama ser quadro partidário. Achar que tenho que sair, então está a deixar para quem o partido? Então não vinha vinculativamente com fé, não tinha uma fé própria para assumir o partido. Então também esses desequilíbrios que também fazem com que a pessoa possa desmoronar ao longo do caminho, ou desaparecer, ou pegar outros caminhos. Vamos olhar para o quadro político do país. A democracia já em algumas entrelinhas tocava em alguns aspectos. Como é que analisa o cenário democrático do país? Já estivemos a caminhar num bom ritmo. Foi introduzida a democracia, pese embora tenha esses problemas de que falamos, aceitamos, assinamos. Exato. Alguns acordos em prol da democracia, meia volta não aceitamos a própria democracia no seu exercício. Esse aqui é grande complicação. Vamos ser mais detalhosos. É assim. Somos um país, temos partidos políticos oficialmente reconhecidos, líderes reconhecidos. Temos eleições cíclicas, vão acontecendo. Então, o resultado dessas atividades é que não nos deixa como democratas. Está a falar dos resultados das eleições. A não aceitação, em que ponto de vista? Fraudes eleitorais, exageros, uso da polícia, exagero, uso de professores, diretores de escolas,
troca de urnas. Então isso fragiliza a democracia. Porque falar de democracia, a democracia é o garante da paz. Então, se não há democracia, é complicado você pedir uma paz. Porque ninguém está em paz consigo mesmo em relação à vida que se leva no dia a dia. Então, essas pequenas coisas, mesmo quando vai ao distrito, aquilo que eu dizia, vai ao distrito, apanha sempre o secretário-geral, aqui estamos a ser perseguidos, queimam nossas casas. E você pergunta quem são esses quadros que queimam casa. São pessoas que deviam ser um exemplo de trazer a democracia. Não, então um exemplo tão simples. Se quer aprender onde há democracia, vai na beira. Na beira cada um tem a sua bandeira, ninguém queima a bandeira do outro, ninguém rouba a bandeira do outro. E por vezes apanha 3 bandeiras em menos de 100 metros. É isso que se chama democracia. Mas o resto não conseguimos aprender. O que é que falta para incutirmos a vontade política do regime? O regime não se convence que já é outro tempo, porque dar independência a um país não significa comprar o país. Chamar herói alguém é fazê-lo sem interesses de ser retribuído. Mas esse regime, dia a dia, mostra claramente que temos, até outros dizem, nós temos que ficar aqui até 500 anos, se Colono ficou 500 anos, nós não vamos sair daqui. Assim mesmo, um quadro, um membro da comissão política a falar isto, o que é que se espera? O que é que decide essa comissão política? Razão pela qual, quando a gente diz separem o poder político e o poder administrativo, o Estado tem que ser separado de coisa. Exato. Da cor partidária. Mas aqui não, você nem no Estado, nem no governo é lógico, mas no Estado você também não vai progredir se não aparecer com uma camisa branca e exibir um cartão vermelho no bolso. A olhar para outros cenários da atualidade política do país, o país já atravessa momentos de instabilidade, decorrente de ataques no centro, terrorismo no norte de Moçambique. Temos estado a acompanhar o desenvolvimento destas ações, pelo menos no que toca à instabilidade. 2 grandes atores, citamos a Renamo, porque a autoproclamada junta militar é um grupo dissidente desta formação política. Temos, por outro lado, o governo, e poucas vezes temos uma intervenção do movimento democrático. Qual é a visão que tem em relação à instabilidade no centro do país? Dizer poucas vezes temos intervenção do movimento democrático de Moçambique nessa situação não é verdade. Que tipo de intervenção gostaria de ter? Pelo menos uma intervenção política, em jeito de uma contribuição, alguma coisa a dizer sobre a resolução do problema. Primeiro, o movimento democrático de Moçambique sempre disse e pediu a quem de direito, em fóruns próprios, como na Assembleia da República, que resolva o problema que existe entre a Renamo, que afeta o país. Exato. E nessa senda também sempre dissemos, o movimento democrático exigiu que essas negociações, muito antes de chegar àquele ponto daquilo que está a ver hoje, o MDM sempre pediu que devia-se incluir outras forças vivas, não só o MDM, mesmo até inclusive a sociedade civil. Exato. Estaríamos a tentar garantir a existência de paz efetiva. Hoje, o Nhongo diz que o saudoso presidente da Renamo dizia isto, aquilo, assim, assado. E o presidente disse, não, eu não acordei isso, eu falei isto. Quem é que está lá para testemunhar? Tinha que se incluir outros elementos na mesa das negociações. Sim, alheios, porque a Renamo tem que pensar que a Renamo é um partido político que as consequências que advierem de má gestão de própria Renamo também afeta o país. Isso. Consequências têm. Assim como o MDM. As nossas decisões, quando mal pensadas, atingem o país como um partido político. Todo partido político que se almeja governar o país tem que ter alinhamento de saber aglutinar as ideias do povo todo. Então, se lá estivéssemos nós, talvez teríamos evitado a situação do Nhongo.
Mas mesmo assim, sempre aconselhamos a conversar, a procurar soluções pacíficas, não de armamento, não de disparos, de guerras. Porque vejam, eu se lhe perguntar, alguém do governo está aí a apanhar tiros a sofrer? Alguém dos quadros da Renamo está aí a apanhar tiros a sofrer? Somos nós que passamos nos machobombos, nos carros, entende, queimam machobombo, ferem-nos ali ou morre-se. Então não nos interessa isso. Essa foi a negligência que sempre o Movimento Democrático de Moçambique defendeu, que temos que estar nas negociações para podermos balancear e também darmos a sugestão, assim como a sociedade civil. Exato. Temos muita massa pensante na sociedade civil, que a gente precisa de aglutinar essas ideias. O fator de você ser político não significa que você é o máximo do pensamento. Então aglutine todas as ideias para alinharmos no que está certo. Teríamos uma paz efetiva. Por isso, todas as negociações que se fazem redundam num fracasso. Quantas vezes já assinaram? Quantos acordos? Como é que você vai ensinar uma criança de 4ª, 5ª classe a conhecer a história de Moçambique? Acordo com o Renamo, o Frelimo Renamo, acordo do Frelimo Renamo, acordo do presidente não sei o que, acordo fulano. O que é isso? É país dos acordos? O que é que sente que está a falhar na implementação destes acordos? A honestidade. Falta alguma parte. Qual das partes é que não está a ser honesto? Eles é que devem saber, porque lá nós estamos. Por isso estamos a perguntar. Sempre dissemos, por que não põe a terceira força, a sociedade civil, o fórum da sociedade civil, completar? Pode não ter, mas para assistir com direito, pronto, sem direito a decisões e tudo, mas alguma palavra tem a dizer, sugestão. E dali, quando surge uma coisa negativa, saberia-se dizer que não, aquilo tinha sido acertado assim, só que não está sendo assim. O fulano tem razão. É assim que devia funcionar para ter uma paz duradoura. Esse país precisa de paz e pensarmos. A não ser que queremos justificar a nossa incapacidade de dirigir, provocando guerrinhas em todo momento, para justificarmos com guerras que atrasam o país. Olhando para a conjuntura socioeconómica e política do país no seu todo, qual é o futuro que vê para Moçambique? Um colapso. Um grande colapso. Vamos pensar juntos. Sabe-se muito bem que estamos com um governo de cerca de 46 anos. Exato. A dirigir. 46 anos é uma vida. Se não consegue apresentar uma solução do ministério, pelo menos, dizer-se agricultura, por exemplo, já somos sustentáveis. Só saímos de programas para programas, passamos para o agri, não sei o que, cada nome que aparece ali até agora chegar a se sustenta, que já se fala também que já faliu, não tem passos para andar. Então, alguma coisa não está boa. 45 anos precisamos. Ok, descontemos os 16, porque dizem que foi anos de guerra e as terras estavam lá. Agora, se 16 anos, se uma fábrica açucareira hoje já está a produzir, já está alinhado, produz açúcar, faz tudo, por que a agricultura ainda continuamos a buscar tomate, cebola aqui na África do Sul? Agora veja o caos que está na África do Sul. Onde é que vamos? Daqui a uma semana não temos tomate, aqui não temos cebola. Porque o país onde a gente confia como celeiro está em guerra. Não pode. Este país é rico, é vasto e rico. Os recursos minerais, ninguém percebe, ninguém sabe como se faz os acordos, tudo no segredo. Por que não há transparência? Porque não querem a divisão equitativa dos recursos minerais, marinhos e todos os outros. Florestais, a maneira que estão a dizimar a floresta. Então, são várias situações que mostram que o futuro está sombrio. A educação, a saúde, o desemprego na juventude. É um caos. Não é possível desenvolver um país com tanto desemprego. Mas é possível que você torne-se independente, onde tudo você produzia, depois da sua própria independência, já não consegue produzir tudo o que produzia antes. Alguma coisa está falhada. Hoje pneu tem que vir de fora, câmara de ar tem que vir de fora, palito tem que vir da China, tem palito de fósforo, como é que chama? Palitar dente, fósforo inclusive, tudo isso. Mas já fazíamos aqui. Copo de vidro é um assunto. Prato.
Mas tudo isso produzíamos aqui. Sapato, calçados. Tínhamos várias fábricas têxteis. Todas essas faliram, ficamos em troca a depender de calamidade. Como é que você vai criar emprego? Se calamidade, para chegar aqui a roupa usada, aquela roupa que a gente chama de calamidade, interviu o agricultor que produziu o algodão, depois a manufatura de fazer o tecido, depois o alfaiate que cose, depois o outro que traz a linha, o outro que produz a agulha. Então você pega isso tudo, quantos desempregos está a criar no país? Então é preciso pensar nessas coisas. Então, quando são 45 anos, 46 anos, não conseguimos ter solução de uma coisa dessa. A única solução que temos é intervalos de guerra de 6 meses, 1 ano. 6 meses e 1 ano. Salvo aquele primeiro acordo que, porque estava em cima as Nações Unidas e tudo a controlar, levaram um tempo. Dali nunca mais tivemos paz. Como é possível ter desenvolvimento? No tempo colonial, a criança, com 4ª classe, não é criança, 4ª classe já sabia ler, escrever e fazer tudo, até as contas. Era possível ser fiel de um armazém. Hoje pega a criança de 10ª classe. 10ª classe. Então, o que é que vamos fazer? Então, estamos indo num colapso. A saúde é outro assunto. Temos vários problemas. Não conseguimos alinhar nenhuma área. Dizer, aqui estamos bem. A justiça é um caos. Um processo entra hoje, para ser resolvido, depende dos interesses. Quando é um político, esse vai ser julgado, condenado logo rapidamente. Mas quando é um processo, outro normal, é uma vida que se leva. E até quando vai a recursos, é esquecer. Então são várias situações que temos no país. Pois bem, vamos olhar para o futuro do país também de outro prisma de vista, tem que ver com a gestão político-administrativa, à luz daquilo que são os novos cenários do panorama de eleições e de eleição dos governantes neste novo cenário em que temos a eleição de secretários de Estado, ou melhor, dos governadores. Os secretários de Estado são indicados ao mais alto nível. Qual é a visão que tem em relação a este novo panorama e, em função disto, o que é que se pode projetar para o amanhã, as próximas eleições, quiçá? Primeiro, atendendo também que os administradores dos distritos também poderão passar a ser eleitos, pelo menos a estas projeções. É isso. Primeiro vamos falar de governadores provinciais. Exato. O MDM defendeu a todo tempo, a todo momento, que era preciso dar autonomia no seu verdadeiro sentido. Não queremos governadores, se é eleito, tem que ter autonomia administrativa e financeira, o que hoje não acontece. Criamos a figura do governador a ser eleita. Ao mesmo tempo, por detrás, arranjou-se um sistema de colocar todas as atividades que eram executadas com o governador nas mãos do secretário de Estado. Criamos gabinetes similares, com o mesmo efetivo, diretor aqui, diretor acolá, gabinete, chefe de gabinete aqui, chefe de gabinete ali, gabinete aqui, palácio. Estamos a duplicar, estamos a supercarregar a função pública desnecessariamente. Isso como consequência tem lá embaixo o custo de vida da população, os impostos não chegam para suportar aquilo. E hoje estamos a pensar a mesma coisa. E nem nos perguntamos, ok, temos o governador eleito a nível da província. Vai gerir a quem? Porque o administrador também será eleito. Começa o problema de território. A pessoa eleita está sobre um território onde ele deve ter gestão daquela população. Alguma autonomia. Autonomia. Então, as promessas como é que se fazem? Como é que se cumprem depois? Como é que se prestam contas? Então, é essa a razão que o Movimento Democrático de Moçambique até então acaba pensando que não é muito ideal avançarmos com os administradores distritais, porque não está alinhado. Se até hoje os governadores e os secretários de Estado batem-se na cabeça, há conflitualidades, há conflitos. Mas várias vezes o Executivo apareceu publicamente a dizer que não há espaço para conflitos. Não há espaço, mas falam de boca para fora. A verdade é que existem esses conflitos, porque não foi bem alinhado. Então, se o problema é este de só enganar a comunidade internacional, dizer que a gente está a democratizar o país, então não vale a pena
tentarmos enganar criando custos. É preciso exatamente executar as coisas com fé e vontade. E é aquela guerra que apanhamos. O governador diz isso, o secretário de Estado também diz aquilo. Então há guerras desnecessárias e estamos a criar despesas supérfluas para o Estado moçambicano. Então é preciso pensarmos e repensarmos também em relação aos administradores. Porque vão também criar secretário de Estado a nível do distrito. Não sei se voltarão a chamar o secretário permanente para também dar todo o poder e o administrador ficar lá só a escutar música. Sente que há intenções por detrás destas revisões dos pacotes eleitorais a partir do momento em que, para além do administrador, tem-se outra figura que é indicada a mais alto nível e o aparato institucional, como bem acabou de citar. Há aqui alguns outros interesses por detrás destas revisões. Dessas revisões? É aquilo que voltaremos ao assunto que já tinha dito. Quando se negociam esses assuntos, os fazem num tratamento de emergência. As leis estaduais não podem ser feitas para contentar um determinado grupo. É o que acontece. Tudo isso começa exatamente... O Movimento Democrático de Moçambique foi o primeiro a pedir que o governador fosse eleito, mas já previa que tinha que ter autonomia administrativa e financeira. Tinha que ter território. Não tinha, o figurino de secretário de Estado só podia estar para atender coisas pontuais, estaduais. Meramente estaduais. A defesa, a polícia. Aliás, até nos outros exemplos também tem polícias separado, que é do próprio que é gerido pelo Estado, e outro que também podia estar na alçada. Agora, quando chegamos a esses patamares, é difícil que você consiga ter soluções para esses casos. Então, por detrás, é assunto de enganar um ao outro. Vão lá. Insisto nesta questão, atendendo aquilo que era o maior objetivo deste cenário, fazer com que o governador de província seja eleito por voto, tendo em vista o cenário em que o Movimento Democrático de Moçambique, a RENAMO, podem eleger governadores para algumas províncias, outras formações políticas. Sente que há aqui espaço para uma melhor convivência e gestão, portanto, sem controvérsia, no cenário em que a RENAMO ou o Movimento Democrático de Moçambique ou outra formação política consiga encaixar alguns administradores? É só pensar, se hoje em Moçambique não temos nenhum governador que não é do partido no poder, hoje há conflitos. Então, façamos uma inferência. O que será quando for pessoas que não são do comitê? Porque estamos aqui a ver um cenário, como acaba de citar, sim, de que há conflitos de poderes, mas estamos a falar de um cenário em que os mesmos são membros do mesmo partido, da mesma formação política. O que será se for? Então é um caos. Por isso estamos a dizer que tem que ser revista essa situação. Porque um dia a oposição vai dirigir províncias. Vamos dirigir distritos. Neste ambiente em que eles não se entendem entre eles. Não sabem dizer onde começa a liberdade e de outro termina onde. Então o que é que vamos fazer? Então está falhado isso. José Domingos Manuel, estamos a correr para o fim deste espaço de conversa. Foram 45 minutos. Quero convidar a deixar as últimas considerações. As últimas considerações. Pedir que o país tenha exatamente a paz, porque com paz conseguiremos fazer muita coisa, e pedir a quem dê direito que pense na juventude. Os mais vulneráveis são os jovens, as mulheres que não têm o empoderamento econômico. É preciso ser repensado, de modo que o jovem seja o pai de amanhã. Porque se ele hoje não tem emprego, hesita a casar, e como quem não casa, não terá casa, essa coisa de 30 anos em casa de papá,
é porque estamos a ser forçados. Então, tem que se estudar o meio termo, de modo que se valorize a juventude e que uns dias melhores virão. Independentemente de quem for, quem estiver lá a dirigir, tem que pensar no verdadeiro sentido, no peso. Os dirigentes têm que pensar no povo, não nos bolsos particulares, e sua economia, seus filhos, seus netos. Pensar primeiro é o povo, que tem que ser respeitado, que está acima de tudo. É a razão da existência do político, do governante, é o povo, tem que se respeitar isso. E queremos pedir também que a situação de Cabo Delgado seja resolvida no mais rápido possível, assim como o do Nhongo na região centro, para vivermos em paz. Falamos há muito tempo, pois embora houve um erro grave que se cometeu, de trazer ruandeses sem consentimento da Assembleia, são regras básicas, aquilo que estávamos a dizer que a nossa justiça quase que não funciona. Trouxeram, não disseram nada à Assembleia, e a Assembleia estava sempre a exigir quais são os encargos com o país, essas coisas todas não sabemos, mas estão ali. Mais uma vez é a prova de que estamos num país em que tudo se faz sem transparência, porque há interesses obscuros que não sabemos quais são. Então, para o bem da paz e o bem de Moçambique, gostaríamos que as pessoas os dirigentes levassem a sério essas situações todas que estamos aqui a apresentar, para que tenhamos uma paz duradoura, cada um esteja em paz consigo mesmo. É essencial, quero agradecer a sua presença e participação neste espaço de entrevista do Manhã Noticiosa, a renovar o compromisso para uma próxima oportunidade, assim que se justificar votos de um ótimo trabalho na arena política. E assim damos por encerrada esta página de entrevistas. Estivemos hoje a conversar sobre o processo político e o futuro do movimento democrático de Moçambique. Também aglutinamos aqui algum dossiê sobre o atual cenário sociopolítico e económico de Moçambique, nesta conversa com José Domingos Manuel, que é secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique. Para si que nos acompanhou da Rádio Masa 94.1 FM, ao fim deste espaço de entrevista. Para si que nos vê da DSTV, TVCAB e TMT, vamos sair para um brevíssimo intervalo. Terceiro bloco volta com notícias de atualidade nacional, mas também o espaço da Revista da Imprensa. Até já.